E aí, pessoal, professor Gilton aqui, e a gente vai falar hoje sobre pitch. Isso mesmo. Vamos falar aqui sobre pitch. Vamos falar um pouco sobre pitch, né, os tipos e como é que é feito o pitch, sobre a apresentação em si, né, o que é essa apresentação, como a gente pode facilitar e melhorar nossas apresentações, e vou mostrar aqui algumas ferramentas, né, que a gente pode estar utilizando para estar agregando valor aí ao nosso pitch. Então, algumas definições, né? Pitch nada mais é do que uma apresentação sumária e rápida, né? Que ela tem o objetivo de despertar o interesse de outra pessoa, né? De outra parte ouvinte, investidor, um cliente, um usuário, um avaliador, professor, pesquisador, um stakeholder ou qualquer outra pessoa, né? Que está ali ouvindo, está assistindo o seu pitch. Então, a ideia é despertar esse interesse, né? Pela proposta de solução, né, o trabalho, o projeto que você esteja apresentando. Então, deve apresentar apenas as informações que são consideradas como essenciais e diferenciais, né, do seu trabalho ou da sua solução. O pitch ele deve ser apresentado apenas verbalmente ou você pode estar utilizando aí, né, uma ilustração, como um slide ou um multimídia, né, como um vídeo, uma música, alguma coisa. Então, devido a essa questão de ser bem rápido, ser sumário, né, e ser bem prático, às vezes você não tem condições, nem tem momento, não tem o equipamento correto para você apresentar um slide, né? Mas caso você tenha essa possibilidade, a ideia é que utilize sim de um slide ou de um multimídia para estar facilitando o entendimento da sua apresentação. Pitch, né, é a técnica que é mais utilizada aí para apresentar uma proposta de solução inovadora, né, no mundo dos negócios. Então, as startups e as empresas ditas como inovadoras, elas sempre utilizam, né, o pitch para facilitar aí e estar apresentando a sua proposta de valor para os interessados. Porém, né, o que está acontecendo ultimamente, né, essa técnica de apresentação ela vem sendo muito utilizada em outras áreas, né, devido a essa sua maneira prática e direta de apresentar a proposta. Então, nos artigos científicos, algumas apresentações também, a gente usa muito o pitch, porque não é aquela apresentação longa, né, mas que ela consegue atingir o objetivo e ser prática. Então, quais são os tipos de pitch que a gente pode ver por aí, né? Vou trazer aqui para vocês basicamente três tipos de pitch, né? O pitch deck, o elevator pitch e o one sentence pitch, né? O pitch deck que é um pouco mais longo, o elevator pitch ou pitch de elevador e o one sentence pitch que basicamente é um pitch em uma sentença, né? Você tem um texto, uma frase curta que ela representa o que é a sua ideia. Vou falar um pouco sobre cada um deles, né? Primeiro sobre o pitch deck. Pitch deck nada mais é do que um conjunto de estratégias, a gente pode chamar assim, né, um conjunto de estratégias para passar informações convincentes, né, sobre uma determinada proposta. Então você tem seu projeto, sua proposta, sua startup. Então você vai usar várias estratégias para você passar essa informação para outra pessoa. Você pode apresentar, né, durante o seu pitch deck aí o seu problema, né? O ideal é que comece sempre pelo problema para gerar aquela empatia, gerar aquela necessidade da sua solução, a proposta de valor, a metodologia, o diferencial, né? Pode mostrar a equipe e pode mostrar o modelo do negócio. Eu posso acrescentar outras coisas, aqui são apenas algumas dicas, né? Porque tudo vai depender do tempo que você tem, né? E das ferramentas que você tem para estar utilizando, para estar apresentando o seu pitch deck. Geralmente o pitch deck, né, ele dura aí de 3 a 5 minutos. Então o pessoal utiliza muito o pitch de 3 minutos, mas a gente tem essa margem aí, né? Então a depender do tempo também, eu vou estar usando mais recursos ou não, né, para poder passar o meu pitch deck. O próximo é o elevator pitch ou pitch de elevador. A ideia é você apresentar um objetivo nessa sua proposta de solução, né, de um determinado problema. Você vai mostrar de maneira sintática, né, bem simples e direta, é, essa sua proposta de solução. A ideia do elevator pitch, o nome já diz, né, pitch de elevador, é como você simula, como se você estivesse entrando no elevador e você vai apresentar a proposta, né, da sua solução para uma pessoa, né, um chefe executivo, né, alguém de lá do alto nível da empresa, né, que ele vai acompanhar, você vai acompanhar esse chefe aí, esse executivo, esse gerente até o último andar, por exemplo, do prédio dele, até a sala dele, e você tem aquele momento do elevador para você apresentar a sua ideia. Então a ideia é essa
do pitch de elevador. Então o que vale, né, é você demonstrar que a sua proposta vale a pena, né, aquele ouvinte chamar você para você entender depois, né, para discutirem sobre a proposta. O objetivo está aqui, ó, no caso é conseguir uma reunião após aquela apresentação. Então você tem aquele pequeno momento ali para você estar apresentando, certo? O tempo do pitch de elevador, ele é até 1 minuto, né? Vocês podem procurar aí na internet e vão achar 30 segundos, 45 segundos, né? Mas o ideal é que ele não passe de 1 minuto, aí é um tempo máximo, né? Até 1 minuto, certo? O one sentence pitch, né? É aquele pitch, na verdade, você tem uma sentença para você definir a sua solução, uma única palavra que define a sua solução. É muito utilizado também no Project Model Canvas, né? O Canvas de projeto, você define lá em cima o pitch, né? Uma sentença que defina. É utilizado também em alguns filmes, né? Você pode procurar alguns filmes que tem uma única frase que define isso. Na UX, né? No design, na design de experiência, na experiência do usuário, você pode encontrar, né, alguns materiais que você tem chamado como high concept, né? Ou são como conceito de alto nível. Então você tem também essa noção de uma sentença que define alguma coisa, onde o objetivo é basicamente apresentar a ideia central. Então você tem aí sua solução, qual seria a frase que representa a ideia central da sua solução. Tenho aqui alguns exemplos para que a gente possa entender, né? Do Google, tem aí informação a um clique. Esse seria, né, o pitch de uma sentença. O Uber, qual seria o pitch de uma sentença do Uber? Viagem de carro rápidas e baratas. Né? Tá jogando aí o conceito. E o LinkedIn, né, basicamente rede social de negócios. Né? Então você tem isso aí, são exemplos, né, de pitch de uma sentença. Algumas estratégias. Então eu tenho os tipos de pitch, né? Mas qual seria a estratégia que eu posso estar utilizando nesses pitches, né? A primeira é o Golden Circle, o círculo dourado, né? Do livro aí do Simon Sinek, né? Do Comece pelo Porquê, que basicamente ele vai trazer para a gente aqui, tá aqui o livro dele, né? O Start with Why, então comece com o porquê. Ele traz essa ideia do círculo dourado, onde você, na sua apresentação, você ao invés de começar mostrando o seu produto ou o que é que você quer apresentar, você começa com o porquê, né, esse seu produto, esse seu negócio, essa sua proposta de solução, esse seu projeto, né, o que você quer apresentar. Então, por que isso é relevante? Depois, como é que isso, né, será utilizado ou poderá ser utilizado, ou como é que está sendo utilizado? E por último, o que é isso que eu estou trazendo? Então, é até interessante que existem várias empresas como Apple, né, como o próprio Google, que utiliza esse conceito de trazer primeiro o porquê, né, o motivo da solução, para depois apresentar realmente o que é a solução. Tá aqui o livro, né, que é a referência, e aqui tem exemplos, por exemplo, da aplicação desse círculo dourado pela Apple, né? Então a gente pode ver aqui a Apple, ela tem aqui as informações, né? Vou pegar aqui a caneta, ó, por quê? Desafiamos o que está no mercado e fazemos pensando diferente. Esse é o porquê, né, da Apple. Como? Desenvolvendo produtos lindos e fáceis de usar. O que eles produzem, né, desenvolvem aqui? Computadores, celulares, serviços de venda de apps, músicas e etc. Então, eles, ao invés de mostrar o que é que eles apresentam aqui, né, eles falam porquê, como, e então eles mostram o que é que eles vendem, né, o que eles oferecem. Outro exemplo disso aqui é a Natura, né? Então, começando pelo porquê. Porquê? Né? Porque somos apaixonados por cosméticos e relações. Como? Provendo o bem-estar das pessoas consigo mesmas e com os outros. E o que é? Por meio de fragrâncias, texturas, né, e composições dos nossos produtos de beleza e higiene pessoal. Então a gente tem aqui um exemplo, dois exemplos na verdade aqui, tanto da Apple quanto da Natura, utilizando o círculo dourado. Né? Quem quiser mais informações, inclusive tem aqui o TED Talk, né, do próprio autor do livro, né, Comece pelo Porquê, ele explicando o porquê, né, o círculo dourado e essa estratégia ela é muito importante em suas aplicações nas grandes empresas, né? O outro, né, interessante aqui, outra estratégia bem interessante é o storytelling, ou na verdade
historinhas, né? A forma que você conta histórias. Então, contar uma história por meio de uma narrativa, né, que vai auxiliar essas pessoas interessadas a entenderem melhor a proposta de solução, né? Então, tem até aqui uma especificação do storytelling, que é o Pixar Storytelling, né, do livro aqui, né, do Dean, que é o livro Pixar Storytelling, que ele mostra, né, algumas regras, algumas estratégias que devem ser utilizadas para você contar esse storytelling. Existem outras estratégias, né, também que você está utilizando dentro do storytelling, mas o Pixar é um dos mais utilizados aí, e inclusive ele traz uma receitazinha, né, traz uma forma de você escrever, né, você apenas instanciar suas variáveis aí e conseguir apresentar seu storytelling. Então, esse Pixar Storytelling é uma técnica baseada aí no formato de narrativa da grande empresa aí, Pixar, né, que é produtora de animações, acho que vocês conhecem, né, inclusive é uma empresa antiga, né, em parceria com a Disney, aí ela lança vários e vários filmes que são sucesso. Então, dentro dessas estratégias que elas utilizam nos filmes, ela criou, né, esse Pixar Storytelling. E na verdade o storytelling da Pixar ele auxilia, né, a deixar bem claro, né, algumas situações. Por exemplo, quem são os atores ou personagens, né, que estão envolvidos nessa história, o que eles fazem, né, como a sua proposta ela cria valor, agrega valor para essas pessoas, né, esses atores, esses personagens, e qual é a visão de futuro a ser lançada. Então ele traz esses pontos aí são interessantes. Então tem aqui, né, um modelo de como é que vocês podem estar utilizando, né, o Pixar Storytelling na solução de vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, era uma vez, você coloca suas informações, aí todos os dias você coloca um acontecimento ou o problema que acontecia, né? Um certo dia, quer dizer, um certo dia aconteceu alguma coisa, né? Aí por causa disso aconteceu o quê? E por causa disso também, né? Até que finalmente, então ele traz essa historiazinha aqui para a gente estar instanciando. Olha aqui um exemplo, né, do Pixar Storytelling do Airbnb, né? Então vocês podem ver aqui como é que eu utilizo essa receita aqui, instanciando algumas informações. Então vamos lá. Era uma vez o quê? Um casal de artistas de Campinas. Olha aqui a questão de ser bem específico, né? Você pode trabalhar aqui com seus personas, ou seus clientes, ou seus interessados, né? Ou stakeholders que possam estar utilizando a sua solução. Então, era uma vez um casal de artistas de Campinas, São Paulo, que moravam em uma linda casa com um chalezinho nos fundos. Todos os dias eles se separavam, né, para trabalhar e pagar o financiamento dessa casa. Um certo dia, eles descobriram a possibilidade de ganhar dinheiro extra alugando o chalé. Aí, por causa disso, eles conseguiram pagar o financiamento mais rápido e economizar um dinheiro para se aposentar. Por causa disso, né, desse acontecimento, eles passaram a gastar menos tempo trabalhando e a passar mais tempo juntos, até que, finalmente, eles se aposentaram e viveram a vida que sempre sonharam. Então, quem se identificou com essa história aí, com esse modelo de história, é basicamente o que a Pixar utiliza. Então, a gente pode pegar esse modelo e colocar informações para você passar a sua proposta, né? Passar a sua solução ou proposta de solução para outras pessoas, né? Um modelo que engaja e um modelo que ele já foi aplicado aí em várias obras. Então, depois desse modelo aqui, né, eu venho trazer para vocês aqui a estratégia do TED Talks, né? A estratégia daquele, quem nunca viu, né, o grande TED Talks aí, que é uma forma de apresentação. Então, é uma técnica aí difundida por Chris Anderson, né, desde 2001, nesse evento, nesse programa aí que a gente chama de TED Talks. Trata de palestras curtas, né, o modelo TED Talks. São palestras curtas, francas e cuidadosamente elaboradas, né? Ela tem como objetivo aí compartilhar conhecimento, despertar empatia em quem está apresentando e quem está ali assistindo, né? Gerar empolgação e promover sonhos, né? Ou futuras implementações ou futuras insights, né, de quem está assistindo aí, né? Então, os TED Talks, né, fazem sucesso porque prendem essa atenção do público, né, de uma maneira muito eficaz, com falas bem curtas e eles não ultrapassam aí, né, o tempo de 18 minutos. Então, quem já assistiu o TED Talk, existe toda uma técnica,
né, nessas apresentações para que vocês se mantenham engajados e que vocês assistam esse tipo de apresentação. Quem quiser mais informações também tem até o próprio livro aí do Chris Anderson que fala sobre TED Talks, né, o guia oficial do TED para falar em público. Então ele traz todas essas técnicas e mais informações a respeito dessa estratégia, ok? Mas além disso, né, a gente sabe qual é o tipo de pitch, quais são as estratégias que vocês podem estar utilizando, mas como é que eu faço uma boa apresentação, né? Como é que eu posso estar utilizando alguns recursos para que eu possa apresentar? Nem sempre a gente segue, né, mas como é que eu posso estar fazendo isso? Primeiro, né, eu trago aqui a chamada regra do 10, 20, 30, né? Uma regra aí que ela mostra que você, em uma apresentação utilizando slides, por exemplo, né, você não deve ultrapassar os 10 slides, né, as 10 slides da sua apresentação. No máximo, você tem que apresentar 20 minutos de conteúdo, é bem parecido aqui com o TED Talks, né? E a fonte tem que estar aí no mínimo, né, 30 pontos de tamanho, então para justamente você ter uma boa apresentação. Então a regra é chamada de 10, 20 e 30, que são 10 slides, 20 minutos de apresentação no máximo, né, e 30 pontos de tamanho de fonte. Tá aí uma regra, né, que vocês podem estar utilizando. Outra é o chamado call to action, né, o chamada para ação. Então, quando você está apresentando, você utiliza essa técnica. Então, é muito utilizada aí na publicidade ou no marketing digital, né, quem acessa muito as redes sociais acaba se deparando com esse tipo de apresentação. Então, seria um chamado para o espectador se mexer, né, faça alguma coisa, ou então pensar, né, de uma maneira diferente, ou até mesmo o cara correr atrás de algo, ele fazer. Então é call to action, uma chamada para ação. Então você apresenta ali, né, que esse espectador deve fazer alguma coisa. Então essa é uma das formas de melhorar. E também aqui algumas dicas, né, que eu trago para vocês baseadas aí em algumas apresentações, né, em alguma experiência que eu já vi, né, tanto no meio acadêmico quanto também nos meios aí do mercado. Então utilize o slide mestre como um cartão de visita, né, com seus dados de contato, título da sua proposta, etc. Então você, quando tem a página inicial, que é aquela página que vai ficar ali parada por mais tempo, onde as pessoas não têm um tempo de ler ou de verificar o que é, então você usa ela como um cartão de visitas, né? Tenta na medida do possível ali você deixar suas informações, deixar o título da proposta. Se você for um trabalho acadêmico, coloca quem é o seu orientador, qual a sua instituição, né, a organização que você faz parte, coloca um contato principalmente, que a pessoa pode chegar ali e pegar seu contato. Então utilize aquele primeiro slide, que é o slide mestre, né, como um cartão de visitas. Outra coisa é enumere os slides, isso mesmo. Então é interessante, né, com exceção do primeiro, claro, você colocar os números nos slides, justamente porque vai facilitar as pessoas, depois de sua apresentação, que elas possam fazer perguntas, né? Volte para o slide 5, slide 6. Então essa questão de ter número dos slides aqui, ó, facilita muito na hora de tirar alguma dúvida, né? E outro, evite textos muito longos. Então, se você vai colocar um texto muito longo, fica ruim para você ler, e também, se era para as pessoas lerem, porque você não enviou por e-mail e por outro meio, né? Então a ideia é evite, né, na medida do possível, esses textos que são muito longos, né, que as pessoas vão, de certa forma ali, não prestar atenção na sua apresentação e sim vão parar para estar lendo esse conteúdo. Mais dicas, né? É uma coisa que ler é diferente de fazer uma apresentação. Então tem pessoas que simplesmente colocam os textos e vão lendo, né? Onde você, na verdade, utiliza do texto para você apresentar o seu conteúdo. Então a ideia é que você coloque textos para que você consiga lembrar, né, gerar um insight, e não que você fique apenas lendo. Outro, não apresente ilustrações muito difíceis, ou seja, tem ilustrações que só você entende, né, de entender, ou muito complexas. Então, se você colocou uma ilustração que ela é complexa, né, e vai dificultar o entendimento, você não coloque. Então, essas ilustrações podem ser figuras, tabelas, quadros, alguns diagramas ou algoritmos também, às vezes a gente coloca. Então, tome cuidado, né? Se você vai colocar uma ilustração que é complexa, então trate de apresentar, né? E cuidado com os direitos de propriedade intelectual em ilustrações, textos, etc. Ou seja, se você utiliza a imagem, procure ver a referência, ver qual é a licença de uso, né? E se ela tem uma licença de uso, se eu devo, ela pede para que eu referencie, né, que eu diga qual é a fonte. Então tome maior cuidado com o texto, né, com essas coisas, para que você não tenha aí a sua apresentação prejudicada, certo? Então, fora isso, existem outras ferramentas, né, que eu posso estar utilizando para melhorar
as minhas apresentações, né? Uma delas é softwares ou serviços aí para criação e edição de slides ou vídeos, né, multimídia, ou vídeos e multimídia, ou seja, eu posso estar usando PowerPoint, um Canva, né, posso estar usando algum software online, algum serviço, né, o próprio Google Slides, né, Google Apresentações, que ele pode facilitar isso, né? Então, eu escolho, né, e utilizo qualquer uma dessas ferramentas. Outra coisa é figuras e ilustrações. Então eu posso ir atrás de banco de imagens free, né? Tem Pixabay, tem FreePic, tem outras coisas que você pode pegar, ícones, né, que eu posso estar buscando também. Então todas as ilustrações de figuras eu posso estar pegando de bancos de imagens, de clip arts, ou então essas próprias ferramentas já trazem, né? Fotos, então eu posso estar utilizando fotos do dia a dia, fotos de algum momento para agregando valor essa minha apresentação. Da mesma forma, vídeos e ícones que eu falei, né, você pode estar usando para chamar a atenção também. Outro ponto interessante são as cores, então é interessante que você apresente, né, e utilize esse jogo de cores. Tem até sites que vocês podem ver as paletas de cores que podem estar se relacionando ou não. E por último, fonte, né? Então você pode estar utilizando aí não só os tamanhos das fontes, mas os tipos da fonte para estar trazendo mais informação, mais agregando valor aí no caso na apresentação de vocês, certo? Algumas referências básicas, ok? E qualquer dúvida vocês coloquem aí no comentário ou então podem entrar em contato diretamente comigo, né, pelo Instagram ou pelas outras formas da gente se comunicar e até a próxima.